treinando sua mente para evitar riscos, perder Bora correr, oportunidades filho. e desistir facilmente. Acordei Mas quando hoje pronuncia cedo palavras positivas, você ativa áreas e cerebrais resolvi ligadas à correr. Não coragem, sei onde é que eu vou correr. criatividade e Tô na visão de dúvida, futuro. só deixando É por isso a que vontade tantas de me pessoas levar. fracassam Mas tô sem querendo correr entender a muito num razão. lugar com Não é verde, que o com mundo esteja mato, contra elas, mas sim que suas algum lugar próprias específico declarações assim. sabotam seus passos. Alguém que constantemente Vamos lá. diz, eu não mereço, eu nunca consigo, São isso não é para 6 mim, da manhã. cria um muro Caramba, esse invisível pôr que do sol, velho. impede a prosperidade de entrar. Já aquele que decide Só é declarar, beneficiado eu quem sou acorda digno cedo, de irmão. Não tem o prosperidade, que fazer não. eu tenho condições de vencer, Só tô eu deixando me levar encontro aqui, ó. O soluções. carro tá indo sozinho. Abre um campo energético que atrai Eu tô pessoas, sentindo de correr lá ideias em e cima no recursos. granjeiro. Acho que eu vou fazer isso. Pense em quantas vezes você já usou palavras para mudar uma situação. Bora. Talvez tenha encorajado alguém com uma frase simples e essa pessoa ganhou forças para continuar. Talvez tenha recebido uma palavra de apoio em um momento difícil e isso mudou totalmente sua Olha o que eu tenho percepção da aprendido vida. Se uma na única prática frase tem o poder de alterar é o destino de que alguém, você tem que imagine escolher o que sua dor. milhares de declarações diárias podem fazer Ou em a sua dor própria de vida. acordar e levantar. Napoleon Hill Vou ter esse chamava exemplo, esse né? processo de Que eu tô nesse autossugestão contexto. consciente. De Ele porra, recomendava que deu cada 5h30. pessoa repetisse Ou diariamente senti a dor de ficar frases com sono. alinhadas Foi com exatamente o que eu seus pensei objetivos, hoje. E eu tava meio até que sonolento essas ainda, meio palavras acordado, meio dormindo. penetrassem profundamente no E aí eu pensei, subconsciente. velho, ou eu vou Essa sentir prática a dor funciona como água pingando de em ficar uma com pedra. sono No início parece no não primeiro causar período da efeito, manhã, mas com o tempo, ou eu vou rompe sentir a dor do resistência arrependimento, e velho. molda a estrutura. A De, mente porra, humana, velho, quando exposta repetir o padrão repetidamente mais às uma mesmas vez, palavras, começa a acreditar de nelas e agir só de tentar acordo. acordar, entendeu? Esse E é o colocar poder na minha oculto das cabeça que, porra, palavras. eu não quero ficar com Elas sono. não apenas descrevem Porque a real é realidade, essa, eu mas criam acordo a cedo. realidade. Aquele Tem um que tempo aprende já a que eu usá-las com sabedoria, deixa de ser acordo um refém pouco das mais tarde. circunstâncias Normalmente e eu passa a acordo ser arquiteto do próprio 6 destino. horas, Mas 5h30, 6 talvez você horas. pense, Mas será que ultimamente eu tô apenas acordando falar é 7, suficiente? entendeu? A Porque eu tô me resposta é sentindo clara. mais sonolento ao longo do Palavras dia. sem ação são como sementes jogadas sobre pedra. E aí eu pensei hoje, As pô, ou eu palavras alinhadas sinto a ações dor conscientes do são arrependimento sementes plantadas em terra de fértil. ter repetido o O que mesmo Hill erro, o ensina mesmo padrão, e o que a e Bíblia ter alimentado reforça esse é que padrão. palavras são o Ou primeiro eu passo. sinto Elas o preparam a mente, peso do sono. fortalecem a Qual fé que pesa e mais? E criam a confesso pra energia você, velho, necessária para agir com coragem o que mais e pesa pra mim é o consistência. peso do sono. Por isso, se você Perdão, deseja o peso do prosperidade, arrependimento. precisa começar a vigiar É o por que isso que eu tô pronuncia. Precisa cultivar uma linguagem de abundância. É por isso que eu tô aqui, velho. Substituir Tô indo frases correr de agora, derrota como eu falei por pra vocês, porra, afirmações só de tô deixando o vitória. carro me levar, velho. Transformar o Ou discurso seja, da eu vou correr no escassez coqueiro, em discurso de multiplicação. É um fazer um exercício vídeo, diário, assim como um atleta falar treina alguma coisa que eu tô repetidamente sentindo, até que o corpo obedeça fazer ali meus automaticamente. 3kmzinho, Sua eu tô boca fazendo só precisa 3 ser mesmo, treinada a declarar sem negócio aquilo de que você pace nem deseja nada. viver, Meu intuito até é que se torne natural falar em consistência e depois prosperidade, eficiência. mesmo Também não tenho diante intuito de me desafios. tornar A corredor. introdução à verdadeira riqueza Meu não intuito começa é em só fazer números meu ou cardio mesmo e é estratégias isso. financeiras. Começa em palavras. Elas constroem sua mentalidade, que constrói suas ações, que constroem seus resultados. É uma corrente invisível que conecta o espiritual ao material. É por isso que muitos que parecem ter tudo ainda se sentem vazios. Suas palavras internas não estão alinhadas com prosperidade, mas com escassez. Quando você decide mudar a forma como fala, muda também a forma como pensa. Quando muda como pensa, muda como age. Quando E muda, quando muda como age, muda o resultado. inevitavelmente muda os resultados que colhe. Exatamente. Essa é a espiral ascendente da prosperidade. Napoleon Hill afirmava que a riqueza começa na mente. A gente e tem que se entender expande que para todo o o resultado mundo que a gente externo. possui é só uma consequência. A gente não consegue controlar o nosso resultado, mas a gente consegue controlar a nossa mentalidade, que é exatamente o que eu fiz hoje, né? Ou eu alimentava a mentalidade de, porra, vou ficar com sono e vou dormir um pouco mais, até 7, e aí acordo, faço minhas coisas, mas fico arrependido de não ter acordado. Ou eu alimento a mentalidade de, porra, vou acordar, vou fazer independente de qualquer coisa. E aí a mentalidade, ela faz com que eu me levante e eu corra. E o fato de eu me levantar e correr me gera um resultado diferente do que seria se eu tivesse continuado dormindo. Entende?
Então não é papo de coach, não é papo de, sabe, esses caras de palco hoje. É realmente realidade, velho. Tem o que fazer. É você entender que você só muda, a gente só muda aquilo que a gente controla, que é nosso pensamento, a maneira que a gente vê um determinado ponto. A maneira que a gente vê esse determinado ponto traz pra gente, delimita, né? Quais são as ações que a gente vai tomar. Afinal de contas, se eu enxergo algo de uma forma, eu tenho uma cesta de possibilidades. E essa cesta de possibilidades são decisões. Elas vão fazer com que eu tenha também uma cesta de resultados. Então não tem o que fazer, velho. Podem chamar de coach, o que seja, mas isso é pura realidade, sabe? E é isso, vamos correr. Quem nasceu pobre morre pobre. Uma realidade, Coisa né? de gente desonesta. Eu sou consultor financeiro e eu converso com muita gente, né, ao longo do tempo, do dia. Tem dia que eu tô conversando com um cliente do norte, no mesmo dia eu tô com um cara do sul, então são mentalidades, visões, culturas totalmente diferentes. E algo que eu percebo é que não importa o quanto a pessoa tenha na conta investimento, sabe? Não importa. Às vezes o cara tem 2, 3 milhões e vive com medo. Por quê? Porque tem pensamento de escassez, né? E novamente, não é papo de coach, pensamento de escassez, é porque realmente a emoção que vibra normalmente dentro da pessoa é de medo, velho. Inclusive, a emoção que geralmente tá em volta ali do fato das pessoas quererem acumular dinheiro é o medo, né? Não, eu vou acumular dinheiro porque pode acontecer algo comigo. Vou acumular dinheiro porque eu não sei do dia de amanhã e tá tudo certo. Não vejo problema com isso. Mas a partir do momento que a gente se motiva a partir de um medo, a gente tá alimentando ele, sabe? Ao invés do cara pensar assim, pô, não, tô acumulando dinheiro aqui pra financiar meu projeto de vida, então minha reserva, essa reserva vai me dar um pouco mais de tranquilidade para que eu possa colocar em prática esse meu projeto. Eu penso que dinheiro, ele é abundante, afinal de contas, com um clique o Banco Central ele imprime trilhões, né? Então, dinheiro ele tá aí, pô. Nunca vai faltar. E ele é impermanente, né? A gente tem que entender isso. As pessoas querem que o dinheiro seja permanente. Não, pô, o dinheiro é fluxo. E a partir do momento que a gente vê o dinheiro como algo que não é, que é impermanente, né? A gente passa a utilizar ele de acordo com aquilo que a gente acredita agora, nesse momento. E não reter alimentado pelo medo, né? Infelizmente, muita gente retém dinheiro alimentado pelo medo. E aí, se você retém dinheiro, o dinheiro que é um fluxo, ele passa a não ser mais um fluxo, porque ele está retido. Olha essa visão. Você se esforça, gasta energia, mas não sai do lugar. Olha esse lugar. É um freio que trava a sua evolução. E é o dogão. É que muitas dessas palavras Boa, dogão. se tornam hábitos. A pessoa nem percebe mais o que está dizendo. E é isso, bora fazer. Automaticamente critica fazer 3 km. Fala de escassez como se fosse normal. Essa repetição correr 3 kmzinho. Palavras e é isso. Pô, vamos cabetar alto, hein? E vamos lá correr 3 kmzinho. E olha o dog que tá acompanhando a gente. Bom demais, mano. Vai dizer que tem coisa melhor que essa aqui, ó. Animal só acompanha quem tem vibe boa, viu? Cachorro, gato, só se aproxima de quem tem boa energia, meu irmão. Se você tá andando e o cachorro não lhe acompanha ou ele não vai muito com sua cara, irmão, cuide de sua energia, porque tem alguma coisa errada. Não é sensitivo. Olha essa vibe aqui, ó. Bora! E vamos lá.
confesso que eu não sei o que falar não. Sem assunto, sem tema, sem pauta, eu gosto disso. Nenhum vídeo meu aqui no YouTube teve pauta assim de vou sentar, vou falar sobre esse assunto aqui, montar um script. Eu acho que a gente vive uma era onde o genuíno ele vai ser valorizado. E o genuíno é exatamente isso aqui, ó. Tô aqui correndo. Bora! Tô aqui correndo. Correndo não, né? Caminhando. Gravando, falando o que eu penso. Registrando, documentando. E isso aqui é o que importa, irmão. Essa ladeirinha. Já tô cansado, bicho. Ia ser um vídeo curto. Mas pelo visto vai ser um vlog. Vamos embora. Hoje, segunda-feira, dia 22, 6h18 da manhã. Agora de manhã eu tenho compromisso pessoal. E aí tem um almoço com o cliente. Depois desse almoço com o cliente eu tenho uma reunião com outro cliente. E à noite eu acho que eu vou mandar um treino de Gil. Faz um tempo que eu não treino. Só postergando esse treino de Gil. Só postergando esse treino de Gil, velho. E eu fico tentando entender o porquê eu tenho postergado tanto esse treino de Gil. Eu acredito muito que prioridade, né? Tudo na nossa vida é questão de priorização, velho. Priorização. Seja o uso do dinheiro, seja nossas tarefas do dia a dia. Se a gente não define prioridades, infelizmente a gente vai viver no aleatório. E a gente vai tomar decisões aleatórias. E é exatamente o que a gente estava conversando hoje, né? Se a minha mentalidade ela não tem uma definição, significa que os meus hábitos e as minhas decisões também não. Consequentemente, o meu resultado é aleatório. Bora! Me acompanhando, é bom. E aí, da mesma forma com dinheiro, velho. Eu que atendo muita pessoa, muita gente, né? Eu acabo percebendo padrão de consumo na maioria delas. Assim como eu também tenho. E todos nós temos. E o importante é a gente ter essa consciência. Caramba, beija-flor. Que é o importante é a gente ter a consciência de que o nosso dinheiro ele é só um resultado. O que significa que ele diz pra gente a maneira que a gente está utilizando ele e se relacionando com ele. Então, para onde é que o teu dinheiro está indo? Isso diz muito sobre tuas prioridades. E a minha sugestão e a minha provocação é exatamente essa. Cara, esse padrão atual, ele condiz com as tuas prioridades? Porque se de repente não, avalia o teu padrão de consumo hoje e busca definir ou ajustar aquilo que não faz sentido. Cadê o dog? Vem lá atrás. Então, eu particularmente olho muito sobre essa ótica de padrão, sabe? Padrão de consumo. Eu não planilho nada em relação a cliente. Em relação às minhas próprias finanças. Porque eu particularmente, ao entender sobre isso, eu sei que eu preciso avaliar as minhas prioridades. E aí eu olho, obviamente, eu planilho simplesmente para entender qual o meu padrão de consumo atual. E se ele condiz com os resultados que eu busco. Exemplo,
minha maior prioridade é a aposentadoria. Só que para eu me aposentar, eu tenho que poupar 3 mil por mês, exemplo. Então, se eu definir como minha maior prioridade essa aposentadoria, qual a forma que eu estou utilizando dinheiro? A forma que eu estou utilizando dinheiro condiz com essa prioridade? Então, se de repente você está deixando para poupar somente no final, quando poupa para aposentadoria, significa que essa verdadeiramente não é a tua prioridade. Entende? Tem uns cachorros aqui meio bravo, velho. Um bichão doidão aqui, ó. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Ei, ó. Rapazinho. E rapazinho. Então o bicho bravo. Aí é muito isso. E da mesma forma que qualquer outro resultado que a gente tem na vida, né? A gente tá priorizando aquilo que verdadeiramente faz sentido, porque o resultado dele acaba sendo só consequência, né? E é importante a gente ter essa noção. Ah, tô cansado, hein? Só subida, meu irmão. 9 minutos de subida. E eu quero morar aqui, velho. Quero não, eu vou morar aqui, ó. Aqui é a região que eu vou morar aqui no Crato. É isso. E aí quando a gente... Cadê o cachorro? Não veio não. O dogão não veio. E aí quando a gente tem essa noção, a gente começa a entender que todas as nossas atitudes ao longo do dia, elas refletem uma mentalidade. E que elas, por consequência, gerarão algum tipo de resultado. Então um livro muito bom que fala sobre isso, que é o do James Clear, Hábitos Atômicos. O cara é muito bom, velho. Depois que o cara lê aquilo que muito se fala, né? Depois que você expande um pouco mais seu conhecimento, depois que você vê, não tem como mais desver, né? Porque aí ao longo do dia você vai tomando algumas micro decisões, você vai percebendo que aquilo faz ou não sentido com os objetivos, né? Você desejou e você almeja também. É isso. Tô tentando respirar aqui, velho. É isso. E mais um insight que eu tiro dessa caminhada aqui é que, velho, qualquer início vai ser doloroso, vai ser difícil, cansativo, mas aí aos poucos a gente vai ganhando as habilidades necessárias para exercer aquilo, né? Da mesma forma isso aqui, ó. Primeiro eu crio consistência, ou seja, tenho que vir todos os dias, para que o fato de eu vir todos os dias me gere as habilidades que eu preciso, para que eu possa, através das habilidades que eu preciso, gerar eficiência e melhorar meu resultado. Olha essa vista. Pra mim, velho, eu não troco isso aqui por muita coisa não, viu? Quando é isso aqui, praia, pode ser o hotel mais luxuoso de Singapura. Prefiro isso aqui. Claro, né? O hotel mais luxuoso de Singapura tem seu valor também. Mas pra mim isso aqui tem como, velho.
Isso aqui não tem como, ó. É privilégio você morar assim, velho. E o Cratinho privilegia quem mora aqui, viu? Tem muito lugar interessante de ser conhecido. Eu só caminhar aqui e aí eu volto correndo. Ver se eu já fiz um e-mail. Ainda não. Falta só 400 metros. E aí eu volto correndo. Ó. E é isso. Esperem mais conteúdos reflexivos, porque eu sou esse cara. Eu particularmente gosto muito de psicologia, filosofia, comportamento, hábitos, finanças. Ao final de contas eu sou consultor financeiro, né? Então eu vou trazer muito conteúdo sobre esses assuntos, né? YouTube pra mim não é um lugar onde eu limito os assuntos. O intuito é exatamente esse. Gravo sem pretensão alguma. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quer, também não tem problema. Não tô focado em inscritos, nem likes, nem views. Isso aqui é mais uma forma de eu registrar meu pensamento mesmo. Registrar meu pensamento e lá no futuro meus netos, bisnetos acompanharem o avô e bisavô deles falando. Essa é a mentalidade, velho. Não espere nada, só faça. Independente do que seja, só faça. Não espere nada. Porque o que faz com que a gente se frustre é exatamente nossa expectativa. A gente tende a desenhar na nossa cabeça uma história para nossa vida, né? E a gente espera que a vida ela aconteça exatamente de acordo com aquele desenho que a gente criou. E tudo que foge desse desenho frustra. Então, na minha opinião, a maior origem de frustração é a expectativa. Então não espere nada, velho. Só faça. Eu vou voltar daqui, ó. É um vilarejozinho. Charmosinho, né? Vou voltar daqui. Então é isso, não espere nada. Faça aquilo que você acredita, velho. 1.300. Quando eu pensei em criar o canal aqui, eu tava numa transição pessoal muito forte, sabe? Eu já não me identificava tanto com o que eu tava fazendo. Falava só sobre investimento. Então eu percebia que eu não tava falando sobre aquilo que eu verdadeiramente acreditava. Não que eu não acredite em investimento, tá? Não é isso. Mas eu acredito que o investimento ele é somente uma ferramenta. Assim como a gente usa uma chave de fenda para um objetivo específico, da mesma forma a gente usa investimento. Então é só uma ferramenta. Fica complicado e limitado. E rapaz, quando... Porra, mano, não vem não, irmão. Não vem não, irmão. Fica complicado quando eu falo... Ei, rapaz, ei. É menino, não. É menino, não. É menino, não. É rapazinho. É menino. Bora. É só você falar assim com o cachorro, ó, que não dá em nada. É menino. E rapaz. Então, quando eu falava sobre só investimentos, eu me sentia muito limitado, velho. Porque eu acho que é a mesma sensação que um médico tem em falar só sobre o remédio. Mas pra que falar sobre o remédio? Sabe? Por quê?
falar sobre o remédio. É isso que importa. E aí eu mudei completamente minha forma de trabalho também. Mudei meu público. Passei a usar mais e atender mais um público focado ali em planejamento, porque na minha opinião o planejamento, por mais que ele seja uma ferramenta também, mas é o que verdadeiramente soluciona as dores das pessoas às quais eu atendo, né? Então eu me via limitado e eu particularmente não sei fazer as coisas por views, por dinheiro, por aquilo que é consequência. E aí eu pensei, porra, eu preciso dar um jeito pra isso. Eu não quero continuar sentindo essa frustração de estar falando sobre aquilo que eu trabalho, que eu acredito, mas que eu sei que não é a solução. Porque antes do investimento vem uma série de coisas que são muito mais importantes, como por exemplo, seu padrão de consumo, seu sistema de crenças, que é o que origina o padrão de consumo, que são seus objetivos, suas prioridades. E aí, após isso, é que a gente monta um portfólio de investimento, sabe? Então eu tava negligenciando uma série de coisas que eu sei que eu sou muito bom e eu poderia ser muito útil. E aí foi onde surgiu o canal. Falar um pouco mais sobre esse assunto. Minha consultoria mudou a maneira a qual eu abordo e atendo, para que eu seja um pouco mais resolutivo, né? E útil também. E aí o consultor independente, o canal, foi criado. E o consultor independente é porque eu acredito muito que, cara, a gente precisa ter pensamentos independentes. A gente precisa olhar para si e entender o que faz sentido. Não olhar para o mercado, ver o que tá todo mundo fazendo e fazer. Porque senão a gente vai ser só mais fruto do meio, né? E só mais um. Quem quiser fazer o que tá todo mundo fazendo, tudo certo. Mas eu particularmente acredito muito que eu não vim para fazer o que tá todo mundo fazendo. Eu vim para pensar, questionar, provocar e fazer o que eu acredito. E o que eu acredito está sendo documentado. Com qual objetivo? Só documentar, deixar registrado e quem sabe poder contribuir com alguém, né? Em relação ao pensamento, questionamento. Olha essa vista. Muito bonito. E aqui tem uns cachorros doidão aí, ó, que vão começar a latir. Vai dizer que SP é melhor. Tem condição não, pô. Tem condição. Você não é triste. É porque você mora em SP. Não é que você é feliz. É porque você mora no Crato. Aí eles vão latir. Fico pensando nos donos, pô. Os cachorros desse tamanho aí, meu irmão. Cachorro brabo, ele quer atenção, pô. É só não dar atenção. É simples. E aí eu vou correr a partir de aqui. Falei que tem uns cachorros ali também, meu irmão. 2 km.
Tamanho dos cachorros ali, meu parceiro. Caramba, meu irmão. Que isso? Tamanho do bicho. Só dá atenção. É menina. Ei, rapaz. Ei, rapaz. É menino. 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 Relaxa, rapaz, relaxa. É menino. É menino. Ei, rapaz. Ei, menino. Ei, rapaz. Relaxa, relaxa. Não é não? Relaxa aí, cara. Estressadão hora dessa da manhã. Não é não? Não é não, menina? Não é não, menina? Não, menina, vamos. Leva você pra casa, ó. Bora. Bora. Deve estar com fome o bichinho, ó. Ó, chorando. É menina. Ó o bichão ali, ó. Chega ele. E rapazinho. E rapazinho. É menino. Vai. Leva pra casa, vamos. Não é mais não que eu tava falando. É isso. Vai ficar por aqui, meu celular tá. Minha câmera tá já descarregando 5%. E fiquem aí com essa vista, ó. Fiquem aí com essa vista. Cê é louco, meu irmão. Tá chorando a bichinha. Me acompanhou. Que foi, menina? Que foi que você tá chorando? Que foi? Tá chorando, rapaz? É isso. Tamo junto. Bom dia aí pra todos, boa tarde, boa noite. É mais um vídeo com a nossa doguinha aqui, ó. Participante do canal. Levado pra casa. Bora?